E hoje eu gostaria de continuar essa série. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre a gente começar bem, ressignificando a nossa vida. Foi o tema proposto para hoje. E gostaria já de convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 41:10. Mas antes que a gente venha ler, deixa aberto aí já, a gente vai ler daqui a pouco. Antes da gente ler, o tema é sobre a gente ressignificar a nossa vida, né? E ressignificar, o que é ressignificar? Eu vejo que ressignificar é muito mais do que superar. O ressignificar é dar um novo sentido a situações complicadas, evoluindo-as a um novo começo. Então, ressignificar é você dar um novo começo a coisas e situações e que a gente passa que são complicadas e difíceis. Talvez a gente esteja passando aqui, você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida, seja qual for a área, e hoje eu vejo que é o momento da gente dar um novo significado a essa situação. Não ficarmos focados no que ela faz a nós, nas impossibilidades que os nossos olhos veem, mas focar naquilo que Deus vai fazer em nossa vida. Amém? Dito isto, vamos ler Isaías 41:10, que diz assim: Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Então aqui ele está falando que ele está com você. Não importa a situação que você está passando, ele está com você. E ele vai te dar forças para você ressignificar a sua vida. Amém? Aqui, para a gente começar, eu gostaria de contar duas histórias, antes da gente entrar nos tópicos. E através dessas duas histórias, a gente vai discutir hoje como essas pessoas ressignificaram a vida delas, trouxeram um novo significado, como elas agiram através das situações difíceis na vida delas. A primeira pessoa aqui, na verdade é uma dupla que a gente vai falar, é sobre Ruth e Noemi. Todos aqui conhecem a história de Ruth? Já ouviram falar pelo menos alguma vez? Sim, né? Ruth começa lá em Ruth mesmo, né? O próprio livro da Bíblia dela. Começa com a morte do seu marido, o filho de Noemi. Começa com a morte de Elimeleque, o esposo de Noemi. Né? A morte dos seus dois filhos, do seu esposo. Eles tiveram que sair de Belém, pois estavam passando fome, estavam passando pobreza. E foram para a terra de Moabe para buscar, né, lá um lugar para eles ficarem, para eles terem o que comer. Lá, Ruth apareceu, se casou com um dos seus filhos, e só que eles vieram a falecer. E nisso, Noemi, ela libera Ruth e Orfa, que era a sua outra nora, para ir de volta para as suas casas, ficarem na sua terra, pois ela iria voltar para Belém, a sua terra original, né? Já que ela havia perdido seu marido, havia perdido seus filhos, para ela não tinha mais o sentido de ela ficar lá na terra de Moabe, que não era a terra dela. Nisso, Orfa concorda, ela vai para sua terra, só que Ruth não. Ruth, ela fica lá, ela bate o pé e fala, não vou te deixar. Lá em Ruth 1:16 e 17, diz assim. Você pode abrir aí, João, para a gente ler na mesma versão? Ruth 1:16 e 17 diz, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então ela falou para Noemi que não vai deixar ela. Mesmo ela acompanhando Noemi para um lugar onde não era a terra dela, para uma terra que ela desconhecia, que ela não sabia o que ela iria enfrentar, ela colocou o Deus de Noemi em primeiro lugar, colocou a vida da sua sogra em primeiro lugar, e foi junto com ela para a terra de Belém. Então, Ruth e Noemi foram até Belém. Chegando lá, começa a mudar totalmente a história de Noemi e Ruth. Elas chegaram com um cenário onde perderam tudo o que tinham, estavam numa pobreza, voltaram para sua terra sem o seu marido, sem os seus filhos. Para Noemi já não tinha mais significado a vida dela, pois ela já era idosa, já não poderia se casar mais, ela não conseguiria alimentar também Ruth. Então elas voltam para Belém com essa perspectiva e Ruth toma uma iniciativa de colher espigas num campo. Então ela começa, vai lá, vai colher espigas num campo e até está escrito na Bíblia que por casualidade, então do nada ela vai lá e começa a colher espigas no campo de Boaz. Que Boaz era da família de Elimeleque, que era esposo de Noemi. Então, consequentemente, ainda era da família de Noemi.
Ela foi, Boaz então viu ela colhendo as espigas e falou para os seus servos: quem é essa daí que está colhendo espigas aqui? Eu nunca vi ela. Que ele voltou, né, para a terra dele. Aí seus servos falaram: essa é a nora de Noemi. Então ele disse: eu vou ser bondoso com ela, assim como ela foi bondoso com a sua sogra. Voltando para casa, Ruth avisa Noemi o que aconteceu, fala para ela, fala quem era a pessoa. Então Noemi já vê uma esperança abrindo no caminho dela, vê um futuro novo abrindo pela vida dela. Ela viu que Boaz poderia ser um resgatador para ela e para Ruth. Então Noemi vai lá e dá algumas dicas para Ruth. Fala: Ruth, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo para conquistar. Tem aqui o que ela tinha que fazer, é meio estranho, tinha que se deitar no pé. É da cultura deles, né? Não vou julgar, mas umas coisas estranhas. E quando ela faz isso, Boaz se alegra, olha para Ruth com outros olhares e fala: eu irei cuidar de você. Então ele começa a virar o resgatador dela. Boaz e Ruth se casam. Estou passando bem por cima da história, tá, gente? Bem rapidão, mas depois leiam. É Ruth 1, 2, 3 e 4, é rapidinho. 20 minutos você lê isso daí. Então Boaz casa com Ruth e Boaz e Ruth têm um filho. O filho Obed, o qual gerou grande alegria para Noemi e deu um novo significado para a vida de Noemi e para a vida de Ruth. Para vocês terem noção, Obed virou pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Então Ruth, através disso, entrou na linhagem direta de Jesus. Mais para frente, depois de muitas linhagens, Jesus nasceu através dessa linhagem dela. Então vocês viram como ela mudou o significado da vida dela. Saiu de um lugar onde ela estava com extrema tristeza, havia perdido seu marido, foi para uma terra onde ela não tinha nada, não sabia nada, e mesmo assim o Senhor esteve com ela. Esteve com ela e a ajudou. Então essa é a primeira história, todas entenderam a história de Ruth. Agora eu vou contar uma outra história, que é a história também muito conhecida, que é de José do Egito. Todos conhecem a história, tem até desenho, né? Tem muitas coisas a respeito dessa história. José foi bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó e de Raquel. Ele foi fruto de um milagre, pois Raquel era estéril. E quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos. Então você imagina, 91 anos, ele tem um filho. Consequentemente, o único filho que ele tinha com Raquel. Os outros filhos eram com Lia, com... Deixa eu pegar aqui o nome, que são muitos nomes, pessoal. Lia, eu tinha até decorado, olha. Bila e Zilpa, que não é nome muito comum também, né? Lia, Bila e Zilpa. Ele era o único filho de Jacó com Raquel, então por isso José se tornou o filho predileto de Jacó. Só que isso gerou algumas consequências, alguns ciúmes no coração dos outros irmãos, algumas invejas. Jacó dava presentes para José, deu uma túnica super linda para José, o que gerou muita inveja nos seus irmãos. Só que um tempo depois nasceu Benjamim, outro filho de Raquel, só que no parto Raquel veio a falecer. E José e todos os seus irmãos, eles eram pastores, eles cuidavam do rebanho do seu pai Jacó, então eles iam junto cuidar dos seus rebanhos, né? E um dia José olhou para Jacó e falou, um dia José teve um sonho, que nesse sonho ele viu que a sua família e os seus irmãos estavam de joelho perante ele, e ele não viu problema em contar esse sonho para a sua família. Só que você imagina, os irmãos já estavam com ciúmes dele porque era o filho predileto. Ele vai lá e fala, um dia vocês vão se dobrar diante de mim. Caos na certa, né? Então, os seus irmãos começaram a odiá-lo ainda mais. Então, um certo dia, Jacó mandou José encontrar seus irmãos em Siquém, para verificar como que estava o rebanho lá. Chegando José lá em Siquém, depara com seus irmãos, os seus irmãos vão, agarram José, começam a bater nele, tira a túnica dele e jogam ele num poço. E eles estavam planejando matar José. Só que o seu irmão Judá, graças a Deus, teve uma ideia excelente, que em vez de matá-lo, vamos vendê-lo. Porque eles não queriam ficar com o sangue do irmão deles nas mãos deles. Então eles tomam a iniciativa de vender. Estava passando por ali uma caravana, que ia direto para o Egito, de midianitas, e eles tomam a iniciativa de vender José para eles. Nisso José é vendido. Ele chega no Egito, e lá ele foi vendido por um homem chamado Potifar. Aí começa a vida de José mesmo, mais caótica ainda.
José chega numa casa, ele vê lá em Potifar que ele vai ter coisas boas, comida boa, casa boa. Ele começou a se desempenhar muito bem no que ele fazia. Potifar começou a ver um grande potencial, porque tudo que José fazia, Deus o abençoava e estava com ele. Então Potifar toma uma iniciativa e toma uma decisão de colocar José à frente de todos os seus negócios, de todos os negócios da sua família, e tornar ele um administrador dele. Então José já estava vendo um futuro clareando para ele, uma vida melhor para ele, uma vida mais clara, uma vida mais sossegada. Só que entra uma personagem nesse contexto que acaba fazendo com que a vida de José volte para o caos. Só um minuto, gente. Aqui. Então, tudo parecia estar bem, só que a esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Aí você já viu, né? Aí já era, aí ferrou para ele. E ela começa a olhar com ele para outros olhos, começa a convidar ele, fala: José, deite-se comigo. E ele fala: não, isso é um pecado contra o meu dono, Potifar, e meu senhor, eu não vou fazer isso contra eles. E ela insiste todos os dias: deita-te comigo, até que um dia ela vê uma oportunidade, agarra José, arranca a roupa dele e ele sai correndo. Eu nem quero imaginar essa cena. Mas ele sai correndo e nisso as roupas de José ficam na mão da esposa de Potifar. E ela ficou furiosa porque foi rejeitada por José. O que ela fez? Chegou até o seu marido e falou: ó, ele abusou de mim, me agarrou, enfim, fez várias coisas comigo, e ele acreditou nessa história da esposa dele. Com isso, José, que estava pensando que a vida dele seria uma paz, num lugar, numa casa boa, comida boa, um trabalho bom, ele é jogado em um cárcere sujo e é preso. E lá na prisão, eu imagino como que deveria estar a cabeça de José. De novo estou aqui preso, de novo não tenho mais perspectiva de vida para mim. Não sei mais o que vai ser de mim, não sei o que pode acontecer para mim. O caos tinha voltado para a vida de José. Mas um certo dia, 2 homens tiveram um sonho onde ninguém estava conseguindo interpretar. Então José vai e consegue interpretar, e o carcereiro vê isso. Então José olha para o carcereiro e fala: carcereiro, não se esqueça de mim quando você estiver diante do faraó. Só que, adivinhem, o carcereiro esqueceu dele. Ele ficou mais 2 anos naquele lugar, com o carcereiro tendo esquecido dele. Só que um certo dia, novamente, o faraó tem um sonho. E ninguém estava conseguindo interpretar também. Os magos foram tentar, ninguém conseguiu interpretar. Então, o carcereiro se lembrou de José depois de 2 anos, onde José já devia estar sem perspectiva nenhuma. Se lembrou dele e o carcereiro falou: ó, faraó, tem uma pessoa, tem José lá no cárcere, que ele conseguiu interpretar o sonho, eu vou chamar ele aqui. Chamou José e o faraó contou o sonho para José. José conseguiu, interpretar os 2 sonhos que tinham o mesmo significado, que seria até a respeito do tempo de fome. E José começou a dar algumas dicas para o faraó do que ele poderia fazer. E isso gerou uma confiança enorme do faraó em José, que fez ser nomeado governador do Egito. José tinha um pouquinho de sorte também, né, gente? Vamos combinar. Fez isso, então vai. Governador, se tornou o número 2 do Egito, atrás apenas do faraó. E nisso ele saiu da prisão e aí se abriu mais um futuro para José. Eu vou contar só até aqui, mas também lá mais para frente fala que ele voltou com a família dele, chamou, ficou com seu irmão, Benjamim. O seu pai ficou louco, achando que tinha perdido tudo. Mas essas 2 histórias a gente pode ver que são situações que muitas vezes a gente não vê se a gente estivesse no corpo deles, a gente não veria um fim naquilo, a gente não veria um futuro naquilo, a gente não saberia como lidar com aquilo. A gente vê que Ruth colocou o Deus de Noemi em primeiro lugar, colocou Noemi em primeiro lugar, agiu e Deus agiu sobre a vida dela. José foi primeiro, tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, depois achando que estava tudo bem, foi preso num cárcere, que não tinha mais perspectiva nenhuma, achando que haviam se esquecido dele, e do nada, Deus dá uma oportunidade para ele de interpretar um sonho e se tornar o número 2 do Egito, atrás apenas do faraó. Através dessas histórias que eu contei, eu gostaria de conversar com vocês sobre 4 tópicos que a gente vai discutir hoje a respeito do que a gente pode aprender com essas histórias, que a gente pode fazer para dar um significado novo às nossas vidas. Eu vou começar aqui no primeiro tópico, quem estiver anotando pode anotar.
que diz assim: situações difíceis que são ordenadas por Deus revelam um futuro sorridente. Vou repetir. Situações difíceis que são ordenadas por Deus revelam um futuro sorridente. No livro de Ruth, como eu disse, a gente vê que estava tudo fora do controle delas. Fome, começa com fome, morte, e termina o livro de Ruth com a alegria de um casamento e com a alegria de uma gestação. E tornando Ruth da linhagem de Jesus. Então, você vê que no começo, elas estão numa situação difícil, mas Deus revela um futuro maravilhoso para elas. Elas começam numa perspectiva de morte, uma perspectiva de morte, de pobreza, de fome, e terminam com uma perspectiva de filho, de casamento e de riqueza também. José inicialmente era para ter morrido, foi vendido pelos seus próprios irmãos, ficou sozinho sendo escravo, e apontou tudo para o seu fim. No entanto, ele terminou sendo o segundo no Egito, atrás apenas do faraó. Para nós que estamos aqui hoje, que somos servos de Deus, discípulos, para nós, quem escreve o último capítulo da nossa vida, não somos nós, não somos as situações, mas é Deus quem escreve o último capítulo da nossa vida. Assim, na vida de José, na vida de Ruth, quem escreveu o último capítulo da vida deles, não foi as dificuldades, mas foi Deus que escreveu o último capítulo da vida deles. Em Salmos 30, diz assim: pode o choro durar uma noite, mas a alegria ela vem para amanhã. Isso é uma certeza que a gente tem, que nenhuma crise ela é dura para sempre. Nem o deserto, tem até uma frase famosa, né? O deserto ele não dura para sempre, ele tem um fim, né? O deserto não é eterno. Então isso é uma verdade para nossas vidas. Não sei o tanto de tempo faz que você está passando por tal situação, mas Deus tem um futuro sorridente para a sua vida. Depois de 10 anos de tristeza, Noemi, 10 anos de tristeza de Noemi, a Bíblia diz que ela vê um futuro sorridente aparecer na frente dela quando ela vê Boaz e Ruth juntos. Então Deus tem um futuro sorridente ainda para a sua vida, por mais difícil que pareça ser. Então o ponto 1, que a gente falou, foi situações difíceis que são ordenadas por Deus, revelam um futuro sorridente. O ponto 2 agora que eu queria falar com vocês é: as impossibilidades humanas se tornam realidades pela ação divina. Então, as impossibilidades humanas se tornam realidades pela ação divina. Voltando para as histórias, a história de Ruth e José é cercada por impossibilidades. Da fome e pobreza, ele também escapar da morte, acusado injustamente, preso. Mesmo tudo isso, você vendo esse cenário parecendo impossível eles fugirem de uma pobreza, de uma fome, de morte, de ser acusado injustamente, de uma prisão, Deus faz algo na vida deles. Eles são surpreendidos por uma realidade, uma ação divina na vida deles. John Piper é um escritor, ele escreve dizendo assim: a vida cristã não é uma estrada reta rumo à glória, mas um caminho cheio de curvas e precipícios. Quantos podem confirmar isso aqui? A não ser que você tenha uma vida muito boa, já vou te falando que vai ficar um pouco mais complicada para frente, viu? Já vai se acostumando. Mesmo sabemos que as impossibilidades em nossas vidas, que há impossibilidades em nossas vidas, sabemos que temos um Deus fiel. Em Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Salmos 16, do 8 ao 11 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus está contigo. Amém? Mesmo que você esteja por uma situação impossível, ela é revertida pela ação divina na sua vida. Assim como foi na vida de José, como foi na vida de Ruth. O ponto 3, que a gente pode aprender com a história de José e Ruth, e até colocar na nossa vida para podermos trazer um significado, um ressignificado a ela. O fim da linha na perspectiva humana pode ser o começo de uma linda história traçada por Deus. Noemi achava impossível que Ruth tivesse um filho. Noemi achava que a história da sua família tinha
sido morta ali com o seu esposo, com seus filhos. José estava preso em um cárcere. Ele havia sido esquecido pelo carcereiro. Para ele, parecia que ele ficaria ali para sempre. Quando não temos um caminho, Deus faz uma porta. Quando não há saída, Deus abre o mar. Quando não há água, Deus faz brotar da rocha. Vemos isso com a história de Moisés, quando ele fugiu do Egito. Eles estavam fugindo e eles não viam mais um caminho, achavam que tudo já tinha acabado, mas Deus abriu o mar para ele. Nenhum sucesso é final. Nenhum sucesso é final. Nenhuma derrota é fatal. O futuro ainda lhe reserva surpresas. Você pode ter tido um sucesso maravilhoso, mas isso não é o final da sua vida. Você pode ter sofrido uma derrota que você achou que foi fatal. Isso não é o fim da sua vida. É só o começo do que o Senhor tem para a sua vida. Ele ainda reserva surpresas. Não importa a sua idade, não importa o que você passou, Ele ainda reserva surpresas para você. É Deus quem está dirigindo a sua vida. Como eu disse, Noemi não tinha perspectiva. Ela achou que tinha enterrado o futuro e a história da sua família, a perspectiva da sua família ali com o seu marido e os seus filhos. Ela era viúva, não tinha idade mais para se casar, era pobre. Para ela, seu futuro já tinha se acabado. Às vezes pensamos que chegamos ao fim da linha, mas no fim da linha, Deus abre um caminho. A tragédia não é a última palavra em sua vida. Como já falamos, a última palavra em sua vida é a de Deus. E quando eu estava vendo isso, até me trouxe à memória uma coisa, que o pior pecado de todos, que foi matar o Filho de Deus, ele se tornou a melhor coisa do mundo, para vocês verem como Deus faz de uma situação difícil se tornar algo maravilhoso. De matarem o Messias, transformou libertação em nós, pela ressurreição dele. Amém? Que eu gostaria de ir para o ponto 4 agora, que diz assim: coloque suas esperanças apenas em Deus. Quando Noemi fala para Ruth que não tinha mais esperanças para ela, que não conseguiria mais alimentar ela, que ela deveria deixá-la, Ruth diz em Ruth 1,16, novamente vou ler aqui: não insista que eu a deixe, não me obrigue a não segui-la, pois aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ruth colocou como prioridade, depositou suas esperanças no Deus de Noemi. Colocou as esperanças em Deus, e somente em Deus. E colocar suas esperanças não quer dizer você ficar parado, esperando que Deus vai agir. Eu estou fazendo aqui a minha parte de confiar, Ele vai fazer a dele de agir. Não é assim que funciona, gente. Ruth, ela tomou uma iniciativa, sem ninguém pedir, ela foi lá apanhar espigas, confiando que Deus estaria com ela naquele momento. José teve um sonho em que sua família se prostraria diante dele. Mesmo sendo vendido como escravo, acusado injustamente e preso, ele nunca se esqueceu do que Deus havia prometido a ele. Ele não permitiu que as circunstâncias desviassem o seu foco do que Deus havia falado e prometido para ele. José foi justo diante de Deus, não se deixou levar pelas adversidades para pecar contra Deus, mas foi forte e fiel, e Deus foi fiel a ele da mesma forma. José não ficou parado também. Ele foi um jovem produtivo, como eu falei, como foi na vida de Potifar, como foi no carcereiro. Viram que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Então ele fazia, ele não ficava parado, ele tomava a iniciativa de fazer. E quando ele teve a oportunidade de interpretar um sonho, ele podia muito bem ficar na dele, quietinho ali, tranquilo. Não, ele foi e fez, e isso mudou completamente a vida dele. Muitas vezes, as nossas vidas, a gente não consegue trazer um novo significado porque a gente não faz. A gente não toma uma iniciativa, a gente não dá um passo. A gente tem que ter fé que vai acontecer, obviamente, mas a gente tem que dar um passo de fé também. E igual a gente sempre conversa no MAG, né? Que é como se fosse um jogo de xadrez a nossa vida com Deus. A gente faz um movimento, Deus faz um movimento e Ele só vai fazer o próximo assim como quando a gente fizer o nosso movimento. Então, são movimentos que Ele faz para nos alertar, para nos mostrar. E Ele só vai fazer o próximo movimento a partir do momento que a gente fizer o nosso. E não pense que eu estou falando aqui hoje sobre ficar rico, sobre ter riqueza, sobre você ter um futuro maravilhoso, rico, porque não é isso que eu vim falar hoje aqui, porque a gente esquece que Deus é muito mais do que suas bênçãos.
Deus é muito mais do que suas dádivas. A gente não tem que buscar pelas bênçãos de Deus, a gente tem que buscar por Deus. A Bíblia diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A felicidade não é riqueza, a felicidade não é um lugar que se alcança, mas uma maneira de viver. Às vezes a gente fica falando, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu for aquilo, eu vou ser feliz. Antes de eu subir aqui, a Gabriela estava me mostrando um vídeo de um barco que é uma casa, né, Gabriela? Aí ela fala, eu quero um desse. Aí a gente fica muito preso a esses bens materiais, né? Tipo, se eu tiver uma casa na praia, eu vou ser feliz. Desculpa te expor, Gabi. Aí eu vou... Não falando que você faz isso, obviamente, nunca. Mas a gente fica preso, se eu tiver uma casa em tal lugar, eu vou ser feliz. Se eu conseguir fazer essa viagem, eu vou ser feliz. Mas e quando a gente fizer? E depois? O que vai ser? A gente vai ser triste de novo? O grande problema nosso é que a gente busca pelo prazer momentâneo, por coisas pequenas e passageiras. Só que a verdadeira felicidade está em Deus, é uma vida com Deus, é o caminhar com Deus. Assim como ontem a gente ouviu aqui no MAG, é a provisão diária de Deus em nossas vidas. Não é você orar uma vez e tá bom para a semana inteira. Não, é diariamente, dia após dia, você orando e tendo uma vida com Deus. Isso é você depositar a sua esperança e sua fé nele. Mesmo você passando por um tempo difícil, você agradecer. Você estar com ele. E a gente muitas vezes pensa, mas tá bom, mas está dando tudo errado. Eu estou fazendo isso e não está dando certo. E aí a gente vê um exemplo na Bíblia, em Davi, quando ele após saber que o seu filho de adultério com Betseba havia falecido. Em 2 Samuel 12, do 18 ao 23. Vamos ler? 2 Samuel 12, 18 ao 23. Vou esperar só o João chegar ali na projeção. Aí vai abrindo aí, achando na sua Bíblia. 2 Samuel 12, 18. Vamos ler até o 23. Aí, 18. Põe no 18, aí a gente vai ler isso. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste. Agora, porém, que a criança morreu, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então a gente vê que Davi ele não ficou só sofrendo, né? Mesmo tendo sido tirado o seu filho dele, ele não ficou sofrendo, ele jejuou e orou por aquilo, e mesmo assim deu errado. Muitas vezes a gente vai jejuar, vai orar por coisas, e vai dar errado porque às vezes não é a vontade de Deus para a nossa vida, ou então é a vontade de Deus para a nossa vida que dê errado alguma coisa. Só que a gente vai ficar se lamentando, colocando a culpa em Deus. Não, a gente vai fazer como Davi fez. Ele nos deu uma lição de como começar bem. Fez o que estava ao seu alcance, fez tudo o que podia, e quando soube que Deus havia levado o menino, ele levantou e ressignificou a sua vida. Ele não ficou se lamentando, não ficou culpando a Deus, mas creu que os planos de Deus sempre são os melhores. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não faz sentido, ele colocou suas expectativas em Deus, e apenas em Deus. Ele viu a situação, não foi a que ele esperava e que ele queria que acontecesse, mas ele creu que aquilo é o melhor de Deus para a vida dele. E que seja assim sobre a nossa vida também, quando a gente sofrer alguma coisa, alguma decepção, muitas vezes a gente vai sofrer isso. Eu falo por experiência própria, porque eu já sofri muitas vezes coisas que eu não imaginava. Até mesmo o meu braço foi um exemplo disso.
final do ano, você não espera, vai pensar que vai passar o Natal tranquilo, num lance besta, jogando bola com o pessoal da igreja. Não joguem bola com o pessoal da igreja, viu, gente? Eles dão a vida. Eu dou só um conselho. Brincadeira, mas a gente não espera o que vai acontecer no nosso dia de amanhã. Eu poderia muito bem falar, Deus, por que você fez isso comigo? Não. Amém. Se Deus quis assim, vamos ser assim. Pode ser que Ele tenha mais coisas para mim, mas eu não vou ficar murmurando, reclamando porque eu quebrei o pulso. Não. Vamos ver o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer ensinar para a minha vida. E assim como Davi fez, a gente deve fazer isso também. Gostaria de convidar vocês a ficar de pé, que a gente já está encerrando.